Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Aula Aberta de Vinho, o podcast mais sincero da podosfera. Eu sou a Jéssica Marizek e essa é a nossa terceira temporada do podcast. E se você já ouviu a primeira temporada, se você não ouviu, volte e ouça. Mas se você acompanha as nossas redes sociais, você sabe muito bem que eu estou aqui muito bem acompanhada também, claro, com elas. Vou chamar aqui a nossa veterana, a nossa mulher de negócios, a nossa half Brazilian, half Chilean, Kelly Bergamo. Dê um oi para a turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Delícia estar aqui gravando com vocês hoje no meio de um calor colonial. Quente pra caramba no Brasil e a gente falando de vinho. É isso aí. E aquele com voz de A gente cansada. para nunca. Eu tô mortinha da Silva, mas sempre pronta para falar o que tem que ser dito, né? Muito bom. E a gente tem a nossa terceira elementa, que a galera já ovacionou, já comentou, já falou: uau, que maravilha! Paula, venha adentre essa passarela aqui do nosso podcast. Olá, gente, boa noite, bom dia, boa tarde, seja qual for a hora que vocês estiverem nos escutando. Muito prazer enorme estar de volta e dessa vez discutindo um tema tão gostoso quanto espinhoso, não é verdade, Jéssica Marizek e Kelly Bergamo? Como é que estamos de tema? Até porque a gente está aqui para isso, né? O nosso tema de hoje, ele surgiu nas nossas primeiras conversas sobre o que falaríamos nesse formato do podcast. E quem nos iluminou com esse tema foi Paulinha, sobre a decolonização no mundo do vinho. Mas depois a gente vai falar, eu fui atrás, fiz umas pesquisas, mas Paulinha já mandou uns textos para a gente ler, tipo, informem-se. Mas a gente vai deixar o nosso convidado especial, porque a gente tem convidado especial e internacional, porque assim, a gente tá demais. Antes da gente começar, vamos falar rapidinho do nosso primeiro episódio, que foi babado, foi sucesso. Muita gente mandando mensagem, falando que adorou a interação entre as três. Teve gente que falou que foi encontro de almas, só que alguns fuxiqueiros de plantão falou que a gente precisa brigar mais entre nós, que eu achei um absurdo. Acho que a gente precisa discordar, mas é porque, sei lá, eu acho que a gente é muito sensata, sabe? Muito. E humilde. Eu acho que é isso, não tem como. É treta que vocês querem, calma. Calma que esse momento vai chegar, vai chegar. O momento treta chegará. Vamos ver em qual episódio ele chegará. Mas a galera ficou assim muito feliz, eu adorei mesmo. Muita gente falando que bom que a gente tem um outro sotaque no meio desses sotaques todos já manjados e conhecidos do vinho. Estamos aqui também para servir em temas de sotaque, tá, meus amores? A gente serve muita coisa. Aqui não é RuPaul, mas a gente serve muita coisa nessa passarela. Olha, e dependendo da quantidade de dias que eu passo em certos locais, eu consigo trazer um novo sotaque para vocês. Então aguardem, vou para Salvador agora. Vou conversar muito baiana com todo mundo. Vou para o Uruguai, vou voltar falando espanhol. E é isso. Eu posso estar sempre aí trazendo uma nova personalidade. Eu sou uma esponjinha do sotaque também, cara. Nossa, pelo amor de Deus, pego sotaque demais da conta. Mas, gente... Eu falando bar. Eu volto, eu falo guria, eu falo capaz. Eu falo também. Mas seguinte, porque o nosso convidado internacional, ele já bateu na porta, ele já tá pedindo para entrar, mas eu queria que Paulinha fizesse as apresentações antes da gente chamar o Miguel, que vai enriquecer pra cacete essa nossa conversa hoje. Tá. Gente, o Miguel de Leon, ele é um sommelier, ele é filipino, fala diversas línguas, entre elas o português, é por isso que ele vai estar com a gente agora, né, daqui a pouquinho. Miguel, eu tive o primeiro contato com o trabalho do Miguel em 2020, quando eu li um texto em inglês chamado How to Decolonize Wine,
E eu fiquei muito impressionada com as coisas que ele trouxe, né, nesse texto, porque ressonou, né, resonate, se relaciona muito com a minha experiência no mundo do vinho, minha experiência de poucos anos, mas eu acho que já com bastante experiência, de ser uma pessoa fora do eixo, de ser uma pessoa que não é branca, de ser uma pessoa que está numa zona tropical de produção de vinhos. E aí, o jeito que a gente fala sobre vinho, o jeito que a gente serve vinho, o jeito que a gente ensina sobre vinho, a gente precisa repensar muita coisa nesse processo. E o jeito que e as experiências de uma pessoa que também, de uma região que também foi colonizada, né, que é as Filipinas, foi primeiramente colonizada por espanhóis, depois pela Inglaterra, e ficou nessa briga, e hoje tem, por exemplo, Miguel de León, que fala inglês e fala espanhol, o nome dele é espanhol, então, assim, eu fiquei muito impressionada com o trabalho dele, e isso acabou aparecendo nos meus conteúdos de diversas maneiras. Uma delas foi abordando cada vez mais projetos e pessoas que falam sobre como tornar o vinho algo mais acessível, né? Eu acho que isso faz parte desse processo de decolonizar essa bebida, né? E essa vivência do vinho. Mas eu queria muito ouvir mais, né, do Miguel a respeito desse assunto, porque eu acho que ele tem uma aula para dar para gente a respeito disso. Mas, gente, eu tô super, super animada. Segundo episódio, já com um convidado internacional, a gente tá muito chique. E o Miguel já está aqui na nossa sala de espera do nosso Zoomzinho. Já cliquei aqui para ele entrar e ele está se conectando. Mas ele não está em Nova York, né, Paulinha? Ele está na Ásia. Eu não sei exatamente onde ele está. São 6 horas da manhã onde ele está. Eu não faço a Miguel, menor ideia. Oi, Oi, Miguel. Oi, aparece, Miguel. Boa noite. Bom dia. pra mim é dia, sim. Gente, mas ele fala com sotaque de onde? De onde é este português? Que sotaque é esse? É, então, aprendi português na universidade em Berkeley, que é na Califórnia. uau! Uau. Gente, e Que na faculdade aleatório! eu mal consegui aprender a minha matéria. Ele fez faculdade e aprendeu Oi, português. Miguel. Tudo Bem-vindo. bem? Ele aproveitou muito bem a faculdade, gente. Miguel, primeiramente, Então obrigada. hoje tenho que desculpar primeiro, porque não falava muito português na Nova York, então não falo nada de português aqui nas Filipinas. E isso ah, vou traduzir na minha mente. Então a gente vai tentar ser vagarosa, né, meninas? Que a gente, ó, é tudo Exato. acelerada, A tudo gente não vai maluca. falar com sotaque rápido aqui, não, porque senão você não vai durar. Aquela piada bem de tiozão. Obrigado. Miguel, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada pelo seu tempo. A gente, para quem não sabe, a Paulinha falou, mas são 6 horas da manhã onde Miguel está. Ele falou: eu acordo sim, eu participo sim. Então, só por essa generosidade, a Incrível. gente já agradece demais. A gente queria te fazer algumas perguntas, até também para não tomar muito seu tempo. Eu sei que seu dia é corrido, mas a gente separou aqui 3 perguntas para te fazer. Esse podcast surgiu rapidinho para te contextualizar. Eu sei que Paulinha deve ter contextualizado. Surgiu há 3 anos, essa é a terceira temporada. Cada temporada a gente faz um formato diferente. E aí, esse ano, a gente trouxe a Paulinha para integrar aqui a trupe, o grupo, porque trupe também não é uma palavra muito fácil, o grupo, para a gente ter novas visões, discussões sobre temas do vinho, para além do técnico, né, Miguel? Acho que uma coisa que a gente divide aqui, nós três, eu, Kelly e Paula, é que legal, bastante gente falando do tema técnico, isso é maravilhoso, bora lá, mas a gente precisa também falar de outros temas que engrandecem os profissionais, que engrandecem o mercado, por isso que a gente escolheu o tema desse podcast como a decolonização
do vinho. Eu li seus textos, porque a Paula dividiu comigo, assim, então, muito massa, muito obrigada. Vou fazer a primeira pergunta para ti. A gente sabe que você é super premiado, sommelier chiquérrimo, ah, membro da comunidade LGBTQIAP+. A gente queria entender como é que surgiram essas suas inquietações e que te levaram a escrever seus manifestos, que foram em 2020, que a Paula dividiu com a gente. Mas quando que também tudo isso se encaixou conceitualmente na sua cabeça, inclusive com essa ideia que você tem, que é tão ampla da decolonização e que, para mim, pessoalmente, foi uma portinha de entrada ali para eu também descobrir outros temas, por favor. Bom, a minha perspectiva mudou quando quando estava fazendo minhas aulas na certificação em vinhos, né? Pela WSET, o que é também o Court of Master Sommeliers aqui na América, porque eu sentia que não me encaixava nada, né? Essas aulas me diziam que todas as minhas experiências vividas estavam erradas, né? Por exemplo, quando provei coisas, quando provei vinhos e tasted, gostavam, coisas de onde eu cresci, um, as aulas me diziam que estava errada eu, né? Que não é possível gostar esses ingredientes nessa vinho, não? Um, escrevi um artigo que chama-se Tamarind Frank. É uma exploração que o tamarindo é um fruta nativa aqui nas Filipinas, um, que tem uma experiência muito, how do you say, uh, close to the body, né? É que me transportei às Filipinas na minha criança, um, quando pela primeira vez, um, quando gostei essa Cabernet Franc. E então, a minha professora nessa aula de vinho não sabia nada como relatar comigo. Isso me sentia pouco confundido, porque se, se estávamos tratando de to teach, ensinar muitas pessoas em que possa viver a sua experiência, possa um, uh, também experimentar quase todas essas sensibilidades em vinho. Nessa aula, que a minha experiência toda é errada. É isso. Um, Descolonização era parte da minha identidade, porque, não, quanto tempo temos para explicar Não se uh, uh, preocupa, não se preocupa. Eu essa comprei história das o plano Filipinas, né? premium hoje do Zoom, então a gente tem tempo, pode Muito bem. Não, Deixa eu te no dizer uma coisa, começo, Miguel, antes de você continuar. Essa coisa da colonização é tão louca que aqui onde eu moro, que é no Nordeste do Brasil, tamarindo é uma coisa super comum também. A gente trata como se uhum, fosse quase uma coisa nossa, uma coisa muito regional nossa, porque não se encontra tão facilmente no restante do Brasil, mas a gente encontra muito facilmente aqui no Nordeste. Olha que loucura, né? Eu encontro Eu cresci tamarindo às comendo vezes. tamarindo também, em Catanduva. Aí tem tamarindo Ai, em gente, eu Catanduva. nunca vi a cara de tamarindo. Nunca, eu não tenho a Pois menor ideia. é. Olha que Nunca vi. louco, sabe? Então, Então, assim, mas pode falar. Miguel, eu sou educadora da WSET também, e eu falo isso a todo tempo. A minha experiência é sumariamente importante para definir o que eu vou sentir nos vinhos. exato.
exatamente porque eu sou de uma cidade pequena, tive vivências diferentes de outras pessoas, e o Brasil é um continente. Então, e como educadora a Jéssica também a gente fala muito isso, de apropriar tudo isso, todo esse momento. Então, quando a Paula trouxe o tema e mandou os seus textos, seus artigos para nós nos identificamos de imediato. Foi algo que nós defendemos muito aqui. Mas, desculpa, Sim, é pode parte prosseguir. que não é certificação para nós, né? Para ser sommelier é difícil, porque um, tem que perder parte da sua identidade para que pode você ver a sua yourself nessa grid, Você mesmo, né? né? No Nessa grid nessa ali, forma que de sim, exato, né? nessa forma que diz, ok, essas são as métodos corretos em ver vinho ou em gustar vinho. E para mim é muito difícil separar sempre a minha experiência com esse papel, porque a minha experiência não existe para esse papel, né? É que eu tenho que trazer o resto de mim, eu tenho que trazer essa, né? O meu cor e o meu acento, o meu sotaque. É diferente porque nas Estados Unidos, especialmente, que é essa ideia de certificação e também é legitimação na indústria, né? Que se você perde mais de você, pode você ascender na indústria. Isso é difícil para mim, porque isso é a definição de colonização, né? Absolutamente, É, absolutamente. Eu queria só fazer um parênteses, porque você acha que é a parte que me dói mais nesse processo, e tudo que você está falando, de fato estou me relacionando, porque quando eu fui fazer o Master Sommelier, eu fiz até o Certified, né? E eu lembro que eu tentei o Advanced 2 vezes, não passei. E eu lembro que quando eu não passei na segunda vez, assim, foi um trauma muito grande, porque é exatamente isso. Eu falava assim, cara, eu não vou ser ninguém. E eu já tinha, assim, sei lá, 5, 6 anos de mercado. E eu lembro que eu chorei, eu tava em Portland, eu fui fazer no Oregon, e eu chorava copiosamente na rua. Eu sentei para comer um negócio. Eu lembro que ainda teve um casal que falou assim para mim: Did he stood you up? Eles acharam que eu tava chorando, que o cara tinha me largado no bar. E eu não, e aí eu mandava mensagem para minha mãe assim, eu falava, cara, eu vou voltar para o Brasil, eu vou sumir, ninguém vai saber mais de mim, porque eu tinha tanta vergonha que eu não tinha passado nessa prova, mas tanta vergonha que eu falava para minha mãe assim, eu vou sumir, ninguém vai saber mais de mim, eu vou lá pro interior do Goiás trabalhar numa pousada, não sei lá de onde eu tirei isso, mas eu falei, eu vou fazer isso, porque eu não queria que ninguém soubesse. Ao mesmo tempo, eu lembro que eu comprava roupas, e eu tenho algumas ainda, para eu parecer cada vez mais com os meninos que passavam. Então, eu comprei um sapato masculino, eu comprei um terno mais masculino possível para eu ficar parecida com eles. Então, assim, era uma loucura que passava na minha cabeça. Foi um trauma muito grande não ter passado. Eu falei que eu não ia mais fazer, mas assim, eu passei um ano, isso foi março de 2019. Eu passei um ano assim ressignificando isso para dentro de mim, porque eu não entendia, diferente de ti que falou assim, cara, eu tô aqui tentando ser outra pessoa, eu falava, caralho, mas por que eu não posso ser essa outra pessoa, assim? Então, foi muito duro esse processo de ressignificar isso para mim. E aí foi quando eu quebrei também, só para terminar, quebrei também com o WST e eu não queria dar mais aula. Eu falei assim, mas não significa, assim, não faz mais sentido para eu dar aula se eu não acredito mais nesse processo que me trouxe até aqui, mas eu não acredito mais nele, assim. Então eu parei de dar aula para o WST também. Então essa é uma dor assim, foi muito marcante na minha carreira, só para pontuar que você está Mas falando. eu acho a minha visão disso tudo é porque realmente nós com as certificações nós somos moldados
por coisas que não são próprias de nós mesmos. E como educador, seja numa sala de aula, seja como um líder de um time profissionalmente, você tem que aproximar o seu time, os seus alunos, dessa existência mais próxima do vinho. Eu tento sempre fazer isso nas minhas aulas, escapando um pouco do léxico comum do WSET e provando, e conto muito com os alunos, porque às vezes eles me falam de sabores, de coisas de infância, e eu falo, preciso provar, quero conhecer tudo isso, porque senão a gente também estaciona e vira só essa indústria de conquistas, de certificações, de robôs que passam em provas, carregam bottoms nas roupas, mas não conseguem atingir uma emoção, um aculturamento do vinho que a gente tanto gosta de falar. Então, E sem eu falar acho que lembrando, né, dando a volta nisso tudo, a gente quer muito ser uma coisa que não se relaciona de maneira alguma nem com a nossa cultura, né? Que foi o que o Miguel de León falou, assim, você não se vê enquanto pessoa, né, racializada, você não se vê entre essas pessoas. A gente vê, por exemplo, a Court of Masters Sommeliers, tem pouquíssimas mulheres, e as poucas que têm diversos casos de assédio, não tem nenhum tipo de diversidade étnica nesse grupo, né? Então a gente vê hoje aqui no Brasil, acho que até pela diversidade do próprio país, a gente vê que tem muita diversidade já acontecendo no mercado. Mas a gente ainda precisa, por exemplo, que tenha mais pessoas negras, né? O Brasil tem uma das cidades mais negras fora da África, no mundo, que é Salvador. E a gente ainda tem um mercado muito branco de vinhos em Salvador, por exemplo, né? A gente tem diversos profissionais crescendo, mas são pessoas que saíram do serviço de garçom, por exemplo, e que estão tendo a oportunidade de estudar. Mas quem está lá em cima dando aula é sempre uma pessoa branca, sabe? E eu vejo muito que essas certificações, a gente, para passar e ascender e chegar em algum lugar com elas, a gente precisa aprender o beabá, o grid, a fazer tudo certinho, mas graças a Deus, ou graças a, sei lá, quem vocês acreditam, e a esses professores, a gente tem, a gente vê a sensibilidade de ti. Isso que tu tá sentindo é real. Isso que essa fruta que só tem na tua região, dá para sentir aqui também. Mas esquece um pouquinho isso na hora da prova. Vamos colocar esse conhecimento para um outro momento, mas realmente para acender é isso. E a gente tem visto no mundo todo, né, meninas? A gente vê nas matérias do próprio estudo que a Jéssica fez, o pessoal lá da África do Sul fazendo a roda da Chenin Blanc, né? Que foi muito bacana esse projeto. E aqui no Brasil, Miguel, tem uma roda de aromas, que é a roda de aromas amazônica, da floresta amazônica. Então, duas mulheres do Belém do Pará fizeram uma roda só com aromas, fizeram um cruzamento de compostos, e elas fizeram um cruzamento ali para saber o que é que aquela roda que não significava nada, aquele aroma para aquele grupo, o que é que tinha de muito parecido na Amazônia. E é muito bacana esse projeto. E eu acho que isso também faz parte de esforços, né, nesse sentido. Como é que você vê, assim, eu acho que a gente já pode ir para a segunda pergunta, né, Jéssica? Não, mas é legal que essa léxico pode ser enriquecido, né? Sim. É que se limitamos nosso vocabulário em falar sobre vinho, primeiro que é bem que temos um standard, né? Que é um base, uma fundação muito comum para nós, né? Mas depois disso, para mim é essa pergunta, né? Que tem que perguntar a pergunta, porque é correto para quem? Para quem é isso forma de correto, né? Porque isso é o mais importante. Porque para mim, a minha forma de correto é mim, né? É mim só. E para você, a sua maneira de viver é você para você correto, né? E isso para mim é o, o, a pergunta essencial, porque temos que temos que provocar essas regras que se enroda essa pergunta, né? Porque podemos ver que o vinho ah, pode dar nossa purpose um, como lens, né? Que, Uhum. que pode mudar nossa perspectiva. Ou posso dar um cor
para essa perspectiva atrás de vinho. Um, e para mim, posso enlaçar muitas histórias, né? Ou personais ou profissionais, o que é, que posso enlaçar quase tudo sobre vinho. Se pergunto, mas é correto para mim? É correto para mim? É correto para mim? Porque essa forma, né? Essa papel que tem o léxico, a grid, todo esse, é correto para quem? Né? Uhum. A pergunta, para mim, a resposta para isso, por exemplo, para o WSET, né? É correto para o WSET, mas quem é a audiência de WSET? Primeiro, na história do WSET, são um, uh, owners, né? São loja de vinho em Britânia e não posso viajar muito e que tem que vender os vinhos a uma agência internacional que não vai viajar pelos esses lugares e também que uh, uh, tinham que formar um vocabulário estándar para para essa audiência. Além que agora que nossa audiência é diverso, global, nossa, per internet, né? Que estou em Ásia, vocês em Brasil, e discutindo vinhos, esse papo é incrível nessa época moderna. E para mim é incrível que o material que ensinamos nessas aulas na WSET, o que não muda com nós, com essa época global, e com essas experiências diversas, globais. E isso. Interessante você ter trazido. A gente está bastante focando nessa parte da educação. E aí, a nossa segunda pergunta para ti é: depois de 2020, né, eu vi que esse tema da decolonização ele acabou se espalhando pelo mundo todo. Várias pessoas passaram a escrever sobre isso. A gente viu essas iniciativas das rodas de aromas. Eu queria ver, sob o teu ponto de vista, como é que você viu o impacto desse texto que você escreveu e desses esforços que você começou a empreender. E se você acha que tá bom, ou o que é que a gente precisa fazer mais, assim, para trazer? Tá bom? Eu acho que não Prim- tá. Eu quero saber a tua opinião. e temos esse papo aqui, né? Acho que para mim é bom, mas o impacto do artigo era que se que developed Não, a gente in queria entender como foi que você viu o impacto do teu artigo, assim, como foi que ele reverberou, sabe, assim, o que você viu de mudança após o que você escreveu, porque foi um grande desabafo, né? mas é Você lento, fez, lento, lento, né? Essas mudanças são sim. lentas. Mas você já Porque viu algo bacana, assim, acontecer depois do que você escreveu? acho que sim. Porque, então, primeiro que podemos ah, ah, ter uma discussão sobre descolonização, para mim é bem, né? Porque podemos reconciliar essa história muito, muito facilmente. Um, porque para mim a primeira step é esse passo e que é o mais difícil. Ah, porque se não temos essa discussão, não muda nada, né? Segundo, que essas mudanças, o que esses impactos, um, estou ah, perguntando algo muito mais grande de mim. E essas partes da sociedade que não quer mudar são porque são ingrained, não? Nessa sociedade. E que essas partes de patriarca e de o que de racismo, de colorismo, ou reconciliar essa história de escravidão, por exemplo, né? Nos nossos dois países, não? Nos Estados Unidos, no Brasil, em Brasil,
e que essas discussões não são românticas em vinho, né? E também nessas aulas de certificação não fala nada sobre isso, né? Não fala nada sobre o impacto histórico dessa história. E por isso, para mim, é importante que ah, falamos disso primeiro, que existe, que podemos mudar, porque essa geração já it's moving so fast, né? E que essa rapidez, esse movimento rápido que está aqui nos móveis é incrível para mim, porque a minha história, sim, escrevi o artigo já faz 4 anos, e 4 anos depois, as mudanças são pequenininho, mas que existem, para mim, me dá esperança. E que podemos ter uma discussão claro e I say, interesting, né? Interessante. Para mim, me dá coragem, me dá esperança que a minha experiência possa ajudar qualquer pessoa que quer um, find themselves em vinho. E para mim esse é o mais importante. O que é, para mim não importa que se é sommelier ou educador ou alguém que é entusiástico sobre vinho, né? Só que podemos cultivar empatia com vinho, sobre vinho, traz de vinho, com essa perspectiva. Perfeito. Eu acho que pegando esse gancho, a nossa terceira pergunta fala dos consumidores, né? Porque quando a gente fala de mercado, é impossível falar de mercado sem o consumidor, né? São vários atores dentro de um mercado que complementam eles. E a gente aqui também está falando muito de ações, de profissionais, né? De professores e tudo mais, desde ali do primeiro léxico do vinho. E aí a gente queria entender de ti, assim, se você acha que o consumidor, ele, né, se ele pode, se é dever talvez do consumidor fazer ou não, se ele é um agente atuante dessa mudança, como esse consumidor, que aqui o podcast muitos profissionais ouvem, mas muitos consumidores ouvem também. Como é que o consumidor que talvez se sente repelido por esse léxico, que a gente está falando muito do léxico, né? A decolonização é uma grande coisa, né? Mas como é que esse consumidor que se sente repelido pode ser um agente de mudança também para atuar a favor da decolonização? É, então, primeiro que temos que dar a esses consumidores umas perguntas também, né? O que é o mais importante para você, né? Como consumidor, o que é mais importante para você? Lembra que os vinhos são feitos porque são deliciosos, né? Isso não é a pergunta. A pergunta é, traz essa traz essa forma de delícia, ou de happiness, né? O que é o mais importante para você, né? O ambiente, a outra gente, um, a sua relação com esse vinho, a relação com essa pessoa que tinha feito o vinho também. Um, e para mim essa hierarquia é importante para dar essa consumidor, porque vai relevar quase tudo. Revelar, né? Vai revelar quase tudo, porque um, vamos ver que o mais importante é a pessoa, não? A uva não muda a vinho só, sem intervenção. Isso é claro, né? Mas também
temos que ver que cada intervenção é importante. E essas intervenções pode ver como, né, como healthcare, o acesso à educação para os laborers, um, e também que não usam pesticidas ou químicais, um, uh, e também que quase todas essas layers, né? Podemos ver que o consumidor pode perguntar quase tudo desses, mas não vai pôr essas informações no papel técnica do vinho, né? O que é? O álcool, o pH, a região. Para mim, a pessoa defina muito mais que essa data técnica. Um, né? O que é o intent, né? O que é que eu devo sentir quando bebo isso? Um, e para mim isso é mais importante, né? Porque é um intercâmbio de energia, do intento e também porque para mim é uma tradução do região do vinho, né? É, é, ah, a pessoa que faz o vinho, ou que elabora o vinho, para mim, eu vejo ele como um translator, né? Que ele traduz a região de onde ele vem, e para mim, também tenho que traduzir o que intente dizer para mim quando bebo o produto. E essa é uma história incrível, interessante, porque podemos discutir sobre descolonização ou sobre algo mais political ou algo mais global, e podemos enrodar em essa região. Oh, essa é uma região, não? Burgundy é uma região grande e que a literatura que é já escrito sobre Burgundy é pode sei lá, para biblioteca, né? E depois disso, tu ainda não posso sentir nada com o vinho, por exemplo, como o Romanée Conti. Por quê? Porque não tenho uma relação personal com esse vinho, né? Não só not even to talk about the price. O preço, essa forma de acesso é difícil para o consumidor cotidiano. E que isso Miguel, seria Oh, não, algo não. como a gente, como se, desculpa te cortar, mas seria como contar que esse consumidor procure saber mais histórias sobre o que está por detrás daquela garrafa. É isso. Porque É acontece que isso. o vinho ele é muito vendido pelo status, né? Que já é por si só algo elitista, que é The por si só points, o algo que é. colonizado. Exatamente. Por Então, quê? se a gente E conta também, mais essas histórias, né? tem que lembrar, né? Para quem? É correto para quem? Por quê? Não? Importante para quem? É o Para melhor quem vinho do importa? mundo para quem? Uhum. Exato. Tem que Ah, perguntar a pergunta. É com isso. eu cada vez elimino mais a utilização de fichas técnicas. Elas são necessárias, mas cada vez mais, obviamente, quando a gente está dando aula, a gente precisa falar do que é algo típico de uma determinada uva, de uma determinada região. Mas o que você sente com esse vinho, como você se conecta Exato. com ele. A Tem gente que tem que, conectar, né? sim, quando a gente emociona efetivamente alguém pelo Uhum. consumo, a gente ganha um consumidor. E não uma pessoa que bebe rótulos, apenas os rótulos. Então, eu acho que é esse caminho muito
muito direto, que às vezes a educação tradicional nos afasta cada vez mais. Tem um Eu tenho que projeto do traduzir. Miguel que eu acho fantástico, que foi que ele fez uma carta. Foi a primeira carta de um dos restaurantes que você ainda é sommelier hoje. Eu não estou lembrado o nome, Miguel, me perdoa. Mas você fez uma carta com a rota da seda, the Silk Road, foi algo assim. Exato. Porque era um restaurante de culinária chinesa. E aí, como não tinha vinhos para, né, da região para colocar, ele fez várias. Ele pegou todos os vinhedos que cortavam a rota da seda e colocou nessa carta. Então, assim, olha que história bacana, às vezes, você pode contar através de uma carta, sabe? Então, não é só, vou encher aqui de vinho natural, porque é ético, digamos assim. Mas que história tu vai contar com isso, É sabe? ético e não paga o fornecedor depois, né? Fica só na É, carta. Deus tá vendo ou essa então, ou galera. então não sabe contar uma história direito, não sabe emocionar. Eu acho que quando a gente lembra no primeiro episódio, meninas, que a gente falou sobre desmistificar o vinho, e Miguel, depois eu quero que você escute esse episódio, que a gente está cansado dessa galera falando em desmistificar, sendo que o que místico é esse, né? E aí a gente falou que uma das maneiras da gente sair um pouco dessa simplificação excessiva que acontece nas redes sociais, principalmente quando a gente fala de vinho, é ir para o lúdico. Eu acho que o que você fez com a sua carta foi justamente apelar para o lúdico. E através do lúdico, a gente consegue sim fazer conexões e histórias que são completamente decoloniais. Então, por exemplo, lá na nossa loja, na Oxi Vinhos, a Kelly sabe, a gente tem um roteiro de degustações só de vinhos que são produzidos aqui, e a gente coloca músicas de artistas locais para apresentar essa rota, sabe? E a gente conta, assim, lógico, né? A gente conta a história de como essa região começou através dos seus vinhos e através também dos artistas cujas canções se relacionam com esses vinhos e com essa história. E aí, quando a gente também traz para e aí eu acho que tem outra coisa que tu aborda no teu trabalho, é contratação, né, gente? Ter diversidade também, não apenas nessa carta, não apenas na maneira de falar sobre vinho, mas diversidade em quem está falando e quem está trabalhando nesses locais, né? Você não se via nos locais, você era o único filipino nos eventos de Nova York, por exemplo, né? Às vezes eu chego nos locais, eu sou a única pessoa parda, né? Aqui no Nordeste não, aqui onde eu moro, tem um monte de pardinho para tudo quanto é lado. Mas em alguns locais eu chego, aí assim, o pardo aqui no Brasil é uma categoria de negro, só para você entender. Então, às vezes eu era a única ou a segunda única negra do local onde eu estava. E aí, quando a gente se trata de decolonizar também, a gente precisa falar em inclusão, a gente precisa ter indígena trabalhando, a gente precisa ter negro trabalhando. A gente precisa dar oportunidade para essas pessoas estudarem, né? Gente, eu estou aqui fazendo um manifesto comunista, me desculpem, mas Mas tem que ver, mas mas tem que ver o lance comum com essas todas, né? Que se você identifica como com uma comunidade underrepresented e Uhum, que pode ver que todas essas comunidades são uh, têm uma história de contar histórias, né? E que essa nossa história é importante para nós porque é em nós, né? Que por exemplo, para minha identidade, né? Identifico como filipino primeiro, né? E que ser filipino é difícil porque uma história de colonização dos espanhóis e também os japoneses, e também os americanos, o que é. Então, formar essa ideia de ser membro de uma sociedade que não sabe muito como identificar é já difícil. Segundo, é que eu identifico como alguém gay, o que é, o queer, uh, são histórias que that I bring with me.
né? Que ser LGBT é importante para mim porque é parte da minha identidade também, mas não é só, não só isso, né? Essa é uma parte da minha identidade, não é o foco dessa. E também que essas histórias são o que é ser preto, o que, mas vai ser que essas culturas várias, né? Que tratam histórias como tesouros e que também temos que tratar esses como tesouros para eles, porque respeito, também dignidade, humildade para nós e podemos relatar a um ao outro muito mais fácil isso. Em ser, falo sempre que o meu trabalho não é sommelier, é contador de histórias, né? Temos que coletar nossas histórias juntos para que também possa traduzir para minha audiência, porque só quero que relatamos muito mais closer, né? Much more closer net. E por isso para mim é incrível que não não ensina nada sobre isso em ser sommelier, porque essa é a forma de, ok, tem que abrir a botella como assim, ou, tem que falar sobre Pinot Noir como assim. E essa forma de correcta é diferente para nós, né? Porque para mim essa parte de todas as partes da minha identidade são são corretas, né? Mas são erradas nessa papel. Pô, incrível. Meninas, Miguel, tem vem mais Amiga, morar no algum? eu tô só Brasil. um meme, eu tô só um meme. Eu tô aqui só. Não, eu tô impressionada. Eu tô só pensando se a gente pudesse ter conversas desse nível com mais gente. Porque, primeiro, que eu já me arrepiei umas 10 vezes, porque ele tira as palavras da minha boca. Ele pensa exatamente como eu penso sobre o vinho. E como eu acho até que eu entrei um pouco no mercado do vinho inconscientemente para fazer isso. Porque é impressionante como a gente tem que bater nessa tecla diariamente com todas as categorias de pessoas que estão envolvidas na cadeia. É sobre isso. E como educadora, hoje trabalhando também para uma vinícola, é muito complicado você, às vezes, vender essa ideia. Porque, não, mas eu preciso ser técnico. Não, eu preciso ser humano primeiro. Quando Exato. eu conto Primeiro, primeiro. Quando eu conto, é bem isso, quando eu conto uma história que emociona, o vinho pode ser mais ou menos. Ele se torna único, incrível e tudo mais. Então, falta tanto esse lado. Nossa, eu tô assim, eu já tinha lido os artigos, mas agora ouvindo você falando. Enfim, vem morar no Brasil, vem ajudar, gente. Vem fazer uma turnê, vem Vem fazer uma fazer uma turnê. turnê. Kelly contrata o Miguel. Olha, a gente tá, ó, tem lugar para ficar no Paraná, em São Paulo e também em Pernambuco, já tem lugar. Petrolina, vem pra cá. Miguel, muito obrigada pelo Não, seu muito tempo obrigado a obrigada. aqui. vocês. Ai, que Miguel, vou visitar, que quero visitar muito o Brasil. por Já favor, faz décadas que visitei. não venha. Eu acho que, Tem, assim, eu você quero te tem 3 agradecer. dias. Que for Paulinho, aquele. Hã? Não, tem 3 dias turísticos e tem casa para Tem ficar, se quiser. demais. Eu acho que assim, eu queria agradecer, assim, eu acho que vou falar isso, eu vou falar depois, mas eu quero falar com o Miguel aqui, assim, a riqueza desse conteúdo, eu me emocionei em alguns momentos, assim, não só pelo conteúdo em si, que é muito bom, mas por a gente proporcionar, e não porque a gente é boa pra um caralho, mas não é isso não, é porque a gente, não, assim, mas a gente proporcionar esse tipo de discussão que a gente não tem, que foi o que a Kelly falou, a gente não tem. E a gente fala de coisas muito práticas que precisam ser faladas, porque todo mundo precisa pagar conta e tá tudo certo, mas a gente não pode ser binário, tem que ser desse jeito. Não, galera. Eu acho que a Não é só, riqueza né? Exato. não é só, a riqueza dessa conversa aqui, ela é muito, muito pontual. Assim, 12 anos trabalhando no vinho, acho que, sei lá, dá para contar
do texto, às vezes que eu tive nesse texto aqui, às vezes que eu tive essa conversa. Então, obrigada, Miguel, obrigada pelo seu tempo. E o mundo Obrigado a fica vocês, pequeno, meninas. né? Miguel, o mundo ficou pequeno. Eu me sinto como se eu tivesse vivido pelo menos um ano agora nas Filipinas com você. E essa experiência do colonizado mostra pra gente que nenhuma experiência humana e colonizada é única, né? A gente sofre realmente os mesmos impactos. E é muito bom que a gente possa, nesse momento, ter feito essa troca contigo. Eu estou muito feliz que você tenha aceitado esse convite. As meninas já falaram, eu estou especialmente emocionada também. Eu quero continuar sendo sua amiga de Instagram. E quando você vier para o Brasil, por favor, avisa pra gente que a gente vai Claro, ligar claro. aqui para ver quem é que vai te receber no aeroporto, tá? Então, Eu acho, espero por isso. Venha. Eu acho incrível a gente poder ter a oportunidade de fazer essa troca com você, receber essa sua visão tão distante e ao mesmo tempo tão próxima da nossa, tão distante fisicamente, mas próxima nos princípios, no jeito que a gente vê esse mercado, e principalmente hoje, mais do que nunca, lisonjeada por estar aqui nesse podcast, podendo levar essa informação para muita gente. Como a Jéssica falou, Miguel, a gente tem ouvintes que são do mercado, muitos, e muitos consumidores. Então, a gente vai tocar muita gente, a gente vai despertar em muita gente esse conceito. Isso é muito importante, porque todo mundo faz uma partezinha e assim a gente vai mudando um pouco esse mercado. Obrigada pela sua presença. Obrigado a vocês. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Ai, Uau! gente. Ai, meu Deus. São tantas emoções, já dizia Roberto Carlos. Você vai ter que cortar essa parte que a gente fala, uau, socorro, meu Deus. Meu Deus! Não, vou também deixar. Eu quero saber quem que quer começar nos comentários. Eu acho, foi o que eu falei para ele, eu acho que nenhuma experiência humana é individual, né? A gente online a gente vê o quanto as coisas se repetem no mundo todo, mas nenhuma experiência humana colonizada é diferente. Assim, a gente tem muitas coisas iguais com eles, né? A gente Eu confesso que quando você falou do tema, eu achei que não ia ter nada a ver comigo, entendeu? E daí eu fui ler os textos e foi uma coisa assim que eu fui falando, cara, é o que eu penso totalmente. Esse rompimento das coisas. Eu enfrento muito isso com as pessoas achando que eu sou uma pessoa absolutamente elitizada e que eu estou aqui para desfilar um look novo falando de vinho, entendeu? E eu tô realmente, eu não troquei minha carreira, passeio, né? Então, nossa, foi incrível isso. Gostei, eu me emocionei várias vezes, é que eu já tô com o olho meio zoado hoje, e aí ainda eu emocionava, ai meu Deus, o povo vai pensar que eu tô bêbado, nem bebi, dei 2 goles quando vi. Mas que incrível, incrível. O Duro vai se arrumar um outro convidado à altura. Nossa, Kelly, não fala aí, vou cortar essa parte, porque vai Não, que vem uma próxima pessoa. Não, corta essa olha, parte. Mas, vai ser difícil que não, traga um componente tão novo Não, assim. próximos convidados que lutem. Próximos convidados que lutem. É, Você fica foi aí o convidado desafio para para vir no Aula vocês. Aberta, querido? Então se Fica liga. aí o desafio para vocês, galera, porque assim, o Miguel trouxe uma coisa muito próxima mesmo para a gente, né? Ele tocou aí em vários assuntos. Léxico, que é onde a gente começa nessa discussão, né? Que me traz de volta o teu texto, Jéssica, e a matéria que eu fiz a respeito das meninas do Pará, que foram as pioneiras aqui no Brasil a trazer essa questão do léxico de uma maneira mais Vamos, regionalizada para o Paulinha, vinho. vamos dar um resumão, porque a palavra léxico ela não é muito O amigável. Muita gente... palavreado, Exato, os fala das termos. gurias, fala dos projetos, porque você que introduziu esse tema para mim, não sou nem Joe que vou apresentar isso para a Gente, turma. vamos lá. Se vocês ainda nunca ouviram falar da roda de aromas da Amazônia, roda amazônica de aromas, vocês estão perdendo tempo, vocês não sabem o que está acontecendo no mundo vivo, vocês estão alienados. As meninas, Nígema e outra pessoa, meu Deus, eu esqueci o nome. As A meninas Tati, lá, a Tatiane, a Tatiane. Tati, a Nígema lá do Pará, do Belém do Pará. Elas são sommeliers, atuantes há vários anos, cansadas de darem aula e falar em mirtilo,
e falar em um monte de coisa que o pessoal nunca tinha provado na vida. E aí elas começaram, bom, em vez aqui de eu falar em mirtilo, em vez de eu falar em terroso, por que eu não falo em açaí? E elas começaram a pesquisar, junto com a universidade, se os terpenos e os outros compostos aromáticos eram similares. Então, por exemplo, elas pegaram algumas frutas que os alunos e elas mesmas percebiam nos vinhos, e elas começaram a fazer o cruzamento com a roda de aromas da NC Noble. E elas descobriram similaridades, ou seja, banana tem o mesmo aroma que outra coisa, o puxuri, o bacuri, o tucumã, o açaí. Então, assim, são elementos extremamente regionais, você só encontra nesse bioma amazônico, e elas encontraram dentro da roda de aromas similaridades, né, em compostos aromáticos. E aí elas lançaram essa roda em parceria com a universidade. E eu acho que esse foi um trabalho sensacional, porque lhes dá, né, possibilidade de usar isso academicamente mesmo. Então, elas podem chegar... É um trabalho muito similar com o dele, porque é bem isso, esse resgate do que se vivencia efetivamente. Eu estou com uma coisa aqui, que é o ó da colonização do vinho. Eu tenho uma baita dificuldade para encontrar o tal do alcaçuz no vinho. É que diacho desse alcaçuz, que ódio do alcaçuz, meu Deus. Aí eu compro essa bala que custa 3 rins. Eu odeio alcaçuz. Então, mas aí eu fico comendo ela de vez em quando para falar alcaçuz. Esse alcaçuz. E aí é revoltante. É revoltante. Então, mas a gente não consegue também meter o louco e falar até açaí aí. Não dá. Que, inclusive, eu queria pegar esse gancho, que ele falou isso, ele falou, gente, tá tudo bem ter a base da parada, da comunicação. E eu queria deixar muito claro, não sei se todo mundo vai ouvir esse podcast até esse momento, porque já tá com uma hora, mas quem não ouvir e vier falando merda, nós vai bater de frente também, porque nós não é obrigada. Já falei que a gente faz isso aqui de graça, é bom vocês respeitar. É o seguinte... A gente não está criticando a roda de aromas original, Jamais. que foi criada em 1984, lá na Califórnia. A gente acredita sim que existe um benefício, e houve um benefício mesmo, de você padronizar essa conversa para que mais pessoas pudessem se conectar. Isso faz parte. O que a gente está falando aqui é que não existe, como o próprio Miguel Leão falou, só isso. Existem outras conversas, existem outros vocábulos, existem outras coisas que a gente pode discutir sobre o vinho. E se alguém sabe o aroma de açaí melhor do que o outro, assim, não é melhor, né? Se alguém sabe o aroma do açaí, o outro sabe de mirtilo, o outro sabe de rapadura, tá tudo certo. É sobre essa troca. E os léxicos que a gente está falando, o amazônico, tem o chinês, tem o sul-africano, eles são complementos, não é uma substituição de uma coisa para outra. Até porque a gente precisa falar de outros aromas mesmo, meu amor. Tipo, abra sua mente. Tipo, eu brinco bastante porque eu dou bastante aula e frequento muito outras regiões do Brasil. Então, eu não estou muito só na educação no mercado no sul e sudeste. E aí, às vezes eu estou dando aula, o aluno fala assim, professor, isso parece com não sei o quê, fala com sotaque, eu falo, você acha que eu sei o que é? No outro dia aparece lá com uma fruta dessa para eu provar. Ou então, harmoniza com picanha de bode? Até que para a Petrolina eu não sabia. Agora, eu já comi todos os cortes do bode, eu posso responder de pronto. Que delícia. Então, o educador ou a pessoa que quer vender vinho, se ela não tirar o vinho do léxico internacional e também souber relacionar ele como próxima do consumidor ou do vendedor que precisa da gente. Oi. Quando eu... Oi, deu uma travada aqui para mim, gente. Foi mal. Você ficou para cima, mas a gente continuou. Então fechou, tá bom. Você ficou assim, ó. Parecia que você estava falando. Olha o que a Kelly está falando. Mas eu continuei falando. Ela foi forte. Veja só.
Olha, É um pouco caro. parecia que você estava gongando a fala daquela. Você ouve no podcast que eu falei, tá, Jéssica? Eu ouço. Gente, olha, quando eu fundei a Oshi agora ela está começando a abrir as portas para o mundo. E aí a Oshi, ela era só Brasil. E aí eu fui muito tentar buscar o que era essa brasilidade sem ser uma bobalhagem, assim, tipo, só o Brasil presta, porque a gente sabe, né, gente, que tem um Esse é um mundo coelhinho aí. barato, é. Uhum. Exato, eu não queria isso, mas eu queria ter, tipo assim, vamos ter um pouquinho de orgulho do que a gente faz, do que a gente produz, né? E aí eu esbarrei nesse texto né? Isso fez parte da ideia da Oshi. Eu esbarrei naquela obra do uruguaio, da América Invertida, que o nosso norte é o sul, né? Em que ele falava justamente de, poxa, vamos decolonizar a nossa arte, né? Vamos olhar um pouquinho para a nossa produção com valor e não colocar um filtro de valor que venha de maneira europeia para o nosso trabalho, né? Então ele trouxe muito isso. E uma das coisas que a gente fez questão, e ainda fazemos questão até hoje, ter diversidade na nossa equipe. Eu e Fábio somos pessoas diversas, né? Eu sou uma pessoa parda, ele também. A gente quis trazer isso para a nossa equipe também, pessoas também da comunidade LGBTQIA+. Mas, no direto com o público, a Kelly chegou a ver, a gente fez uma tagzinha em que as harmonizações eram regionais. Porque eu estou vendendo vinho para quem mora em Petrolina, minha gente. Agora que a gente tem turista que viaja para lá, mas eu quero que a Eu fui pessoa... turista que viajei para lá e conheci a Pois é, experiência. pois Inclusive, a é. musical assim, doeu o coração. E daí você fica Mentira, sorrindo pra não tem chorar. musical? Então, eu vou mandar mensagem no Tem. nosso grupinho do WhatsApp por causa do meu mestrado. Eu vou te mandar, eu vou te mandar. Não vou contar aqui Ah, para você vocês faz que vocês vão ficar mestrado? botando. Tá, o povo tá ouvindo, vai botar olho gordo na minha pesquisa, vai dar errado, porque esse povo é Não, tudo ela é invejoso. ela é muito pesquisadora, gente. Ela Não! é. Ah, eu falei isso uma vez. Não, mas eu vou te mandar, porque você vai ver. Eu vou te mandar o áudio depois que a gente Oi, meu terminar. nome é Jéssica e fazia 1 hora que eu não falava do meu mestrado. Maravilhosa. Então a gente Orgulho. coloca, viu, Orgulho. Jess? Você que não Ah. viu ainda, a gente coloca que harmoniza com tilápia delícia, que harmoniza com acarajé, com muqueca, porque aqui é uma região que é de fronteira Pernambuco e Bahia, então tem as duas influências. Que harmoniza com carne de sol, que harmoniza com bode. Só não botei com cuscuz, porque a gente tem que pensar no acompanhamento do cuscuz, que são inúmeros. E cuscuz Mas a é bem gente tudo. então, em vez de dizer que combina com um dia à beira-mar, que mar, bicha? Não tem mar, meu amor, aqui é Mas rio. posso pegar um gancho? Eu estava almoçando com Aline Guedes semana passada, maravilhosa. A gente estava conversando sobre isso, e aí ela compartilhou comigo uma experiência dela de um curso de vinhos, que as pessoas falavam dos aromas de frutas europeias. Então, o mirtilho, mas eu não sei o aroma da amora, do não sei o quê. E aí, o professor na ocasião falava assim: vai na feira. E ela falava assim: que feira? Porque na feira da ZL não tem a framboesa, não tem o mirtilho, pode ter na feira da Vila Nova Conceição, dos bairros mais chiques, mas dos bairros mais pobres, eu brincava, e nas minhas aulas eu sempre falei isso, eu falava que mirtilho, gente, na feira do Cangaíba era melancia, laranja, banana, maçã, que mané mirtilho na feira do Cangaíba? Então, assim, até dentro da cidade de São Paulo, você fala, vai na feira. Tá, que feira que a gente precisa ir, né? É completamente diferente, né? A feira da Paulinha deve ser completamente diferente da feira da Kelly, que é Aqui diferente eu da tenho minha. que ir no mercadinho gourmet da cidade, pagar R$ 16 num pacote mirtilo que não tem gosto de nada, Para descobrir que o mirtilo não tem gosto de nada, gente. porque aí ainda vem aquele outro papo elitista. Acima de tudo isso, ainda dizem assim: mas para provar um mirtilo de verdade, você tem que ir para a Europa. Aí eu faço o Exato. quê? Dentro de mim eu falo muitas coisas. Aqui Já por fiz fora é só poker 20, face. 20 pounds uma caixinha de groselha para poder entender o léxico do. Eu fiz uma aula uma do vez de WTG. aromas e a gente pegou nessa coisa do alcaçuz também.
E aí ela trouxe primeiro, tipo assim, a erva do arroz-caçu Sim. absolutamente nada naquilo ali. E aí quando ela voltou depois dos Estados Unidos, ela trouxe a balinha licorice. Sim. Que aí Liquoriza. exatamente, aí eu senti pela primeira vez o licorice, e aí para mim, na minha cabeça é ameixa com anis e outra É, especiaria. é que eu odeio É uma limão, coisa velho. assim, meio uma Nota fruta negra, tostada. muito intensa, com O... especiaria. É basicamente isso, uma coisa meio de anis ali junto. Na minha cabeça, quando eu sinto isso, Gente, tá bom, assim. sabe o que que eu não consigo guardar na memória? É a caralha do Turkish Delight. Não, O não. que é Turkish Delight? Eu nunca Não entendi a sei. porra do Turkish Delight. Ah, Turkish Delight, meu caralho. E olha, eu demorei muito pro Elderflower, que é a madresse. Caralho, o Nunca Elderflower pra mim chegou a Elderflower. nunca chegou. Hoje vai passar batido. Não Não, sei a o que é Madresselva eu Elderflower. conheço, mas porque eu conheci, é bem isso, é uma vivência minha, infantil. Conheci a flor, porque convivi com ela. Mas é bem isso, são coisas que não tem cabimento. E uma coisa que eu queria comentar com vocês é que o mercado do Brasil, de vinho fino, moderno, nasceu elitista. Quando da liberação das importações para o Brasil, quem consumia vinho era rico e ninguém mais. Então, o vinho colonial do fruto do trabalho do escravo branco que assumiu, né, do branqueamento da escravatura, foi a migração italiana, e aí eu sei que vai ter gente que vai me xingar, mas é real. É Grande real. parte dos italianos veio para branquear a população e manter esse espírito de Isso é uma escravidão por política aqui. pública brasileira do Sim, final dos anos ele, 2000. o vinho dele, do escravo branco, do imigrante italiano, era para pobre. O vinho fino era para rico, para quem podia comprar o produto importado. Então, aquele tio que tomava lá no final da década de 80 a garrafa azul e outras coisas que tinham no mercado, ele era rico. E hoje a gente ainda vê esse elitismo nessas gerações, nas novas também encontro bastante em sala de aula, ainda algumas pessoas falando sobre isso, que é mas porque, obviamente, a gente não pode falar o jovem de hoje de uma forma genérica, né? Existem jovens, existem ciclos, existem cidades de tamanho diferente, oportunidades diferentes de conhecimento. Então, a gente tem todo esse reflexo ainda desse mercado recente no Brasil ainda acontecendo. A gente vê muita coisa e a gente tem uma resistência grande dos nossos pares a respeito disso. Eu, em 2020, também tive um projeto com a Morandê de fazer a harmonização com os pratos regionais brasileiros. E foi uma briga para eu conseguir, a gente conseguiu e foi um negócio incrível. Os nossos parceiros usam até hoje as fotografias, porque tinha desde um PF, arroz, feijão, bife, ovo frito, Qual era vinho. esse o vinho? Qual era o vinho? Acho que foi com Merlot. Ah, é Não. claro, maravilhoso. E tinha muqueca, que aí foi a maior treta, porque eu fiz muqueca capixaba, não, fiz baiana ou capixaba, mas não vai ter capixaba? Falei, calma, Não mexe gente, nesse eu vespeiro. disse para todas as Não é? muquecas. Aí tinha peixe pantaneiro, tinha entrevero catarinense, tinha, enfim, muitos pratos e tudo mais. E para falar sobre isso, olha, nós somos uma vinícola chilena. Lá na minha ficha técnica, no meu Pinot Noir, mais premium, vai estar falando sobre confit de pato. Mas aqui nós vamos falar sobre um belíssimo peixe pantaneiro, que também vai muito bem com ele. E eu gosto muito de fazer esses eventos, principalmente quando a gente vai fazer com grupos que são mais conservadores. Então, falar assim, vamos tomar champanhe hoje? Vamos, né? Vai ser com a Carajé, vamos. Ai, Ai, que nossa, delícia. Que absurdo. Eu acho. mas há uma resistência bem grande. Não, nós gostaríamos com Vieiras. Ok, fica aí. Ô, Kelly, eu acho que tu trouxe muito essa coisa da abertura, né, dos mercados e quanto isso era muito da elite mesmo. Mas, assim, quando a gente fala, vamos decolonizar o vinho, né, a gente pode ter ações práticas de decolonização, né, que é isso que a gente está falando até agora, né, de contratação, de harmonização, de léxico, Perfeito. mas não é um lógico um processo, porque que vai ser rápido, Não. é uma coisa que a gente precisa ter intenção, até porque a nossa história aqui no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, no Novo Mundo, que eu odeio essa palavra, porque é Novo Mundo, Velho Mundo, essas expressões são, né, resquícios de colonização, inclusive. Nossa história com o vinho começou através também de colonização, Sim. né? Então a gente tem... Pode falar.
Não, eu Pode estou falar. tomando a uva master da colonização, tomando país. Que é país. A uva Exato. missionária, a uva usada para catequizar os povos latinos. Então, a gente pegava essa uvinha, plantava, tirava os índios. Não, vocês aqui não. Vamos ter país aqui. Vamos ficar até o país, entendeu? Então, gente, olha que coisa, né? Eu acho que é de suma importância não é queimar tudo que aconteceu e simplesmente Exato. esquecer e falar que não presta. Se não fosse um movimento de colonização, talvez nós não tivéssemos a história. E, na verdade, se não fosse um movimento colonizatório, nós não teríamos hoje o que a gente tem no mundo, até pelo momento posterior, onde houve uma preservação de castas, pelo que se operou aqui, de trazer o vinho, de trazer as uvas e tudo mais. E, obviamente, a gente teria que aprofundar isso historicamente para falar se houve mão de obra, o que foi, enfim, não é o caso desse momento. Não é demonizar, assim como ele falou. Mano, não é exato. Eu tava pensando nisso Sim. agora. Eu tava pensando nisso agora. A questão é a gente dar pitadas Isso do aí. que é nosso, do que é próprio da gente, Perfeito. nesses vinhos clássicos, nesses vinhos que também contam nossa história. Então, quando eu falo em vinho colonial hoje, eu já fiz isso, e falo, esse vinho aí é para quem não entende vinho. Eu falo com respeito, me emociono, recomendo que assistam documentários que entendam esse movimento no Brasil. E que tragam ele também para perto de si, porque é muitas vezes aquele cheiro que hoje você não tolera tomar o vinho, naquele estilo e tudo mais, mas que te lembra uma vivência muito posterior. Agora eu quero fazer uma pergunta para a Jéssica. Como que você não conhece Tamarindo? Você nunca assistiu Chaves? Gente, não, sim. Eu conheço o Tamarindo do Chaves. É só daí. Eu não conheço, se passar na minha frente, eu não sei quem é. Não sei identificar. Bonitinho assim, vai no Google. Vai na fera, vai identificar. Tamarindo. Você é jovem, nós assistiu Chaves, maratone Chaves. Você é jovem ainda. Não, mas no Chaves não aparecia fruta, gente. Ele só falava do tamarindo. Só o suco de tamarindo. Só o suco. Eu não sei identificar o tamarindo. Uma vergonha social. Vamos trabalhar isso aí. Vamos juntar as três, tomar um suco de tamarindo. Suco de tamarindo que parece de limão, mas tem cara de laranja. Exato. Olha, e aí, pegando ainda também um pouco do que a Kelly falou, né, a respeito de não podemos... A gente não pode negar o que aconteceu, a gente tem que trabalhar com o que aconteceu. Sim. E tentar melhorar o caminho daqui para frente, né? Eu acho que realmente repensar, que eu acho que a gente não tem como falar. E aí a gente veio pincelando isso até o momento, a gente não tem como falar em decolonizar sem falar em deselitizar as coisas também, né? Porque se a gente quer trazer isso para uma proposta de aproximar isso das pessoas, a gente tem que tirar esse elitismo todo do vinho, porque o elitismo ele é colonial, de certa maneira, né? E um colonial talvez negativo, não é um colonial positivo do resgate dessas pessoas que vieram para o sul. Esse é um outro tipo de colonização que aconteceu. A gente não tem como misturar as coisas. Mas a gente fala desse processo que até hoje, digamos assim, sem querer tirar a vibe gostosa do podcast, mas que até hoje persegue indígenas no país, né? A gente sabe que existem essas questões. Então, eu acho que a gente tem como, daqui para frente, traçar caminhos de deselitizar, não sei se essa palavra existe, e nesse caminho também, assim, eu acho que não precisa todo o mercado ser deselitizado. A gente está falando... Né? Existem mercados diferentes. Sim. Eu não acho que a gente tem como deselitizar o Romanée Conti. E ele não vai nunca se relacionar comigo. Não tem história nenhuma que ele vai poder me contar e que vai dizer, nossa, eu estou pronta para pagar 50, né? Vai ser sempre um objeto de desejo de um nível elitista. Mas a gente pode contar assim, se fui pobre, não lembro. Mas veja, deixa ele lá longe, né? Não tem como a gente trazer... Tamarindo em Catanduva? Jamais, só estilo tirado do pé. Mas veja, vamos contar essa história de... Vamos deselitizar a champanhe, pelo amor de Deus, né, gatas? Não tem como. Vamos deselitizar a eu acho que eu até pensando aqui, a gente já colocou uns temazinhos aí para os próximos episódios, mas eu acho que um deles, para tratar esse tema, é falar de comportamento do consumidor, porque no final do dia, essa elitização,
ela também é desejada de alguma forma. A Não gente necessariamente. falou sobre isso no Isso, primeiro não episódio. porque, tipo assim, é pau no cu. Não, é porque, caralho, deixa eu mostrar aqui que eu Deixa eu faço parte de pertencer. um grupo, deixa eu pertencer. Então, a elitização, ela é, de forma talvez inconscientemente, mantida por todo mundo, porque saber de vinho, né, é um negócio que, caralho, fulano sai de vinho, sabe de vinho. Então, eu não sei se a do vinho aí, é que eu não bebi, ela é algo que a gente consegue transpor, sabe? Porque eu acho que são muitas barreiras que estão sustentando isso, são muitas coisas que sustentam isso. Eu Pessoal, acho esse que tá existem mais. mercados. Existem Mas eu mercados acho que diferentes. eu acho que se mais gente parar para pensar e conseguir mudar alguma coisinha numa carta de vinho, conseguir contar uma história de uma forma diferente para o novo consumidor, a gente já está fazendo muita coisa. Sim. Porque hoje não se faz nada, ou se faz muito pouco. Então, eu acho que isso é importante a gente falar. Essa discussão, que por mim poderia demorar 20 horas aqui, e lembrei de muitas coisas para poder abordar, ela precisa ser pautada de tempos em tempos, trazer mais gente para essa discussão, porque até como a gente comentou hoje à tarde, né? As pessoas vão falar, o quê? O que é descolonizar? Eu mesma não conhecia, eu já fazia isso, mas eu não sabia que eu era uma descolonizadora do vinho também. Agora eu me sinto bem por fora. Já pode botar na bio, né, meninas, do Instagram. Vamos criar um movimento, um Instagram, movimento da economia. Ah, meu pai amado. Agora não fala mais desmistifica, fala descoloniza. Não, então, mas Decoloniza. É, Ai, é. desmistificou, ficou no passado. Agora o Agora a gente é movimento. moderníssima, moderníssimas. Bom, mas é louco isso, porque quanta coisa a gente tem para fazer. Antes da Paulinha entrar, quando entrei eu e a Jéssica, a gente estava falando quanto a gente se movimenta no mercado, quanto a gente tem a possibilidade de fazer coisas diferentes a todo tempo. Eu acho que fica aí para os nossos ouvintes a ideia. O que você pode fazer para trazer um pouquinho do seu eu, da sua vivência íntima para o mundo do vinho? Quantas pessoas você pode aproximar contando um pouco da sua vivência ali, Sim. fora dos livros, fora da ficha técnica que te entregam para você decorar? E outra, vocês que contratam, né? Vocês que movimentam a roda, né? Não tô falando da gente, não, que a gente é tudo funcionária, a gente é tudo pequenininha ainda. Mas eu tô falando de quem movimenta a roda, sabe? De quem tá lá em cima tomando as decisões. Presta Por atenção, né? favor, vamos escutar um pouquinho do que é que está sendo dito a respeito desse assunto, né? Sim. Vamos abrir um pouco mais a cabeça para o que está acontecendo, vamos sair um pouco mais dessa bolha. Provavelmente pode ser talvez uma bolha elitista, porque é a bolha que tu pertence mesmo, e aí tu tá contando só tua história mesmo, né? Tu tá lá em cima e tu tá contando só tua história. A gente tem que contar outras histórias, né? E isso. aí existem inúmeras histórias a serem contadas. A gente tem que trazer essas histórias para dentro do contexto do que a gente vende também. A gente tem que contratar outras pessoas, lá vem a comunista de novo, desculpa. Mas vamos contratar pessoas diferentes, vamos fazer tudo isso que já foi falado nesse podcast, né, gente? Eu acho que o caminho é repensar esse caminho, né? Eu não estou dizendo aqui que a gente tem uma solução pronta na mesa. Nem A um gente não pouco. nem um pouco, Imagina, a gente está gente. simplesmente levantando essa discussão. E Mas aí, eu acho daqui a pouco vai vir um outro movimento contra esse movimento que a gente vai possivelmente estar apoiando também, que é tudo cíclico, meu irmão. Eu não tenho zero compromisso em ter o mesmo pensamento pro resto da vida. Não me cobrem isso, porque eu não sou essa pessoa. Zero compromisso com isso. E para mim, assim, já, né, caminhando, porque a gente está caminhando para o final, né? Para mim, o que ficou muito, muito dessa conversa é a pergunta do Miguel, é bom para quem, assim, do tipo, eu vou levar isso para a vida, assim, isso aqui é bom, tá, é bom para quem? Para mim, né, para eu como funcionária que estou querendo simplificar o processo, ou é bom para quem vai consumir tal coisa, assim, então acho que essa para mim foi uma grande, várias, óbvio, mas se eu precisasse destacar uma lição de hoje, assim, que eu vou levar, eu levaria isso, sabe? Foi uma das horas que eu me arrepiei aqui. Falei, é sobre isso.
Me arrepiei todo o tempo todo. Espero que as pessoas cheguem até esse momento do podcast, porque a gente sabe que os podcasts mais longos, às vezes, enfim, ouça em etapas. Mas ouça, reflita, enfim. Somos privilegiadas por termos esse espaço para falar sobre esse assunto, como sempre digo. Estou muito feliz com isso, estou muito feliz com tudo isso. Obrigada. Também, gente, olha, obrigada por terem ouvido esse podcast. Quem ficou até o final, obrigada ainda. Vai ganhar desconto. Mentira, vai ganhar desconto nenhum. Comenta o que no final do podcast? Vá no feed. Deixa eu fazer aquela brincadeira. Se você ouviu até o final, comente no feed. Tamarindo. Tamarindo. Isso. Se você ficou até o final, comente se for no Spotify, pode comentar Tamarindo. Comenta no Instagram da Única Tamarindo. Tu comente Tamarindo, a gente vai entender, com certeza. Obrigada por ficarem até aqui. Vocês sabem que as nossas redes sociais são bem facinhas de achar a gente, é o nosso nome mesmo, Jéssica Marizek, Kelly Bergamo, Paula Teotônio, THE. É muito fácil. A gente volta em breve com o 3º episódio, que já está incrível. Olha, esse aqui não teve briga para os fuxiqueiros de plantão, mas teve muita emoção, tá? Porque a gente também é dessas. Meninas, um beijo. Um cheiro, pessoal. Amo vocês. Vamos brigar no próximo, quem sabe. Não prometo nada. Tchau.